Então, dando prosseguimento a essa explicação desses conceitos, né, a gente vai falar agora de grupos sociais. Então, a primeira coisa que a gente tem de percepção é que dificilmente a gente vai ter um indivíduo que vive em sociedade separadamente, sem estar inserido em algum grupo. E esses grupos eles se dão por uma questão natural, né, sem a pessoa escolher, e se dão também por uma questão já por afinidade, ou seja, a pessoa tem uma característica em comum com outra pessoa e ela vai fazer parte de um grupo, como por exemplo o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo do futebol, o grupo do teatro e por aí vai. Ou seja, os grupos sociais podem ser os mais diversos, mas vamos falar daqueles que estabelecemos por afinidade. Os grupos sociais estabelecidos por afinidade são aqueles que são dos quais você e seus amigos participam e que muitas vezes fazem parte de diversos nichos. Ou seja, a ideia dos grupos sociais são aqueles que a gente, de certa forma, tem uma característica em comum, né? Então a gente faz parte de diversos grupos. Inclusive, em alguns momentos na sociologia, a gente vai chamar isso de relação social, ou seja, todos nós fazemos parte de uma relação social. Depois disso, a gente vai falar de um conceito, que é o conceito de poder, né? E segundo Foucault, ele vai dizer que o poder ele não está na mão de uma única pessoa. Que o poder ele vai depender muito das relações sociais. Por exemplo, a sala de aula é um espaço de poder. Ora, o poder pode estar na mão do professor, ora, o poder pode estar na mão dos alunos. Isso vai depender muito de como essas relações vai se dar no dia a dia, né? Então é importante que a gente entenda, né? E aí o Rousseau vai dizer assim: o poder não está na mão de uma pessoa, mas sim nas nossas relações, de maneira coercitiva. Essas são as microesferas do poder e como funciona a coerção, né? Então a gente entende aí que o poder ele pode mudar, inclusive de local. É importante que a gente tenha essa dimensão. Bom, depois a gente vai ter o conceito de cidadania, né? O que vem a ser cidadania? Cidadania é a gente entender que a gente tem direitos e a gente possa estar reivindicando esses direitos, né? E aqui está dizendo assim: cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Então, quando a gente consegue exercer os nossos direitos e deveres, a gente está colocando em prática a nossa cidadania. E aí, em seguida, a gente vai ter um conceito que é muito importante, acho que talvez um dos mais importantes da atualidade, que é o conceito de racismo. Bom, o racismo ele existe na sociedade porque justamente em algum momento foi inserido na nossa sociedade a ideia de raça, né? Coisa que não deveria existir. A raça, inclusive, é um conceito das ciências naturais, né? Da biologia, né? Foi colocado na nossa sociedade justamente para nos dividir. Então, o que é racismo? É quando um grupo social quer se sobrepor ao outro, né? Então, quando existe esse tipo de situação é que há o racismo, né? No Brasil, a gente tem visto no último período vários exemplos disso, né? Em alguns supermercados, inclusive, as pessoas sendo pegas, suspeitas de estar roubando alguma coisa, que na verdade elas não estão roubando nada. E na grande maioria das vezes essas pessoas são negras, né? Retrato expresso da nossa sociedade. Então o racismo pode ser definido como qualquer forma de discriminação baseada no conceito que defende a existência de uma raça superior à outra. Então quando a gente tem isso, a gente entende que o racismo ele existe. E ele existe em outras esferas, como por exemplo o que aconteceu no nazismo na Alemanha, né? Que a gente teve aí ao longo desse processo. A gente vai falar ainda, né, de uma discussão, que é a discussão da manipulação, né? A gente hoje vive um processo de que nós somos manipulados o tempo todo, ou seja, as redes sociais e as redes, no modo geral, elas nos manipulam para a gente consumir, né, para a gente, inclusive, fazer coisas no nosso dia a dia e nos manter controlados, por exemplo, por um celular, por uma câmera, por uma televisão e por aí vai. Então, a manipulação da mídia, a manipulação da informação, é o uso de táticas ou técnicas de apresentação da informação transmitida pelos meios de comunicação, ou seja, a todo momento a gente é controlado pelos meios de comunicação. E aí a gente tem, né, coisas
né, no dia a dia, que é a tal da fake news, né, que é colocada para a gente como uma pós-verdade, né, inclusive de tanto colocar mentiras nas redes, a gente acaba acreditando. E por último, a gente vai falar sobre cultura, né? Então a cultura, ela pode ser entendida como, por exemplo, tudo que a gente tem na sociedade, e a cultura é um conjunto complexo de conhecimento, ou seja, tudo que a gente imaginar na sociedade é cultura. E a gente vai trabalhar com 3 tipos de cultura. A cultura de massa, né, que é uma cultura que a gente chama aquela cultura que visa alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo. A cultura popular, que é aquela cultura que vem do povo, ou seja, não precisa de muita coisa para você ter contato com ela. E a cultura erudita, que é aquela cultura da música clássica, né, e que a gente precisa e necessita de ter um poder aquisitivo razoável para a gente ter contato com ela. Por último, a gente vai ter aí, né, uma discussão de 3 conceitos fundamentais, que é o conceito de minoria social, né? Então, por exemplo, a minoria social não é, né, de certa forma, uma questão numérica, e sim de representação. Quando a gente olha para a sociedade e vê que a maioria é negro, a maioria é mulher, e a gente não vê esses indivíduos representados nos espaços de poder. A gente não vê nas empresas, a gente não vê nos parlamentos, a gente não vê nas prefeituras, a gente não vê nos lugares mais importantes da sociedade. Então, quando a gente percebe isso, são indivíduos que têm dificuldade de ter direitos garantidos e por aí vai. Então, a minoria social é como se fosse a maioria da sociedade. Vamos dizer que a minoria social é a maioria da sociedade. E por último, a gente vai falar sobre o conceito de aculturação e o conceito de assimilação social, cultural. A aculturação é quando 2 culturas ou mais se encontram e há uma sobreposição cultural. É o caso, por exemplo, de quando, por exemplo, o McDonald's se instala num país que tem uma cultura totalmente rígida e a alimentação do McDonald's passa a sobrepor aquele país. E por último, a assimilação é quando uma minoria étnica adquire características culturais do grupo dominante. É o que aconteceu, por exemplo, na história do Brasil, quando os portugueses vieram aqui e implementaram a sua cultura para os índios. Então, gente, isso foi uma aula que eu tentei explicar os principais conceitos que a gente viu ao longo do primeiro e segundo bimestre. Então, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a vocês todos aí. Isso aqui deu 8 minutos.